Gente, o mês de novembro é dedicado mundialmente ao combate do câncer de próstata. Para você de casa ter só uma ideia, diariamente, cerca de 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata. De acordo com uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por câncer entre homens aqui no Brasil, aqui no nosso país. Então, para esclarecer as dúvidas, sintomas e os tratamentos sobre essa doença, nós vamos conversar aqui na nossa sala com o urologista Ítalo Cortez. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Prazer. Um assunto muito importante, né, doutor? Exatamente, eu acho que nós estamos exatamente no mês que fala sobre os cuidados de saúde com o homem, né? E o câncer de próstata hoje, no dia 17 do 11 é o dia que representa o dia do combate mundial ao câncer de próstata, e aí a gente precisa ter uma atenção especial com esses homens e levar o conhecimento da área técnica para o leigo que está nos assistindo e nos ouvindo, né? E para a gente aprender um pouquinho mais a respeito dessa doença, doutor, a gente preparou algumas perguntas. Excelente. A gente vai colocar agora a primeira na tela para a gente tirar todas as nossas dúvidas e pode ser a sua, então presta muita atenção. Vai colocar aí na sua tela. Olha só, doutor, explica pra gente o que a gente está mostrando aí. O que é a próstata e qual a função dela e onde ela está ali localizada? Ótimo, então essa imagem ela mostra um pouquinho do sistema genital e urinário do homem, né? Esse reservatório que fica logo na parte superior do slide é a bexiga urinária, que é onde armazena a urina que é produzida pelos dois rins. Logo abaixo, essa glândula pequenininha é chamada de próstata. A próstata, quando ela é normal, ela tem um peso aproximado de 20 a 30 gramas. É como se fosse um tamanho de uma azeitona mais gorduchinha, aquela azeitona maior, tá? Só que com o passar da idade, o homem ele tem dois tipos de doença principal que podem acometer a próstata. O crescimento benigno da próstata, onde ela pode chegar até 300 gramas, por exemplo, ou seja, aumentar 10 vezes o tamanho dela. E o câncer de próstata, que na maioria das vezes ela não aumenta muito, mas ela pode gerar problemas maiores para a próstata e para a saúde do homem. Aí eu queria que o senhor explicasse pra gente, funciona como a próstata? Qual a função dela para o nosso organismo? Perfeito, a próstata, a função dela é produzir 1/3 do sêmen. O sêmen que o homem ejacula durante a sua relação sexual ou masturbação, 1/3 é produzido na próstata e ele produz um líquido que vai nutrir os espermatozoides. Então a função da próstata é ajudar na perpetuação da espécie. A principal função é essa. Agora, é um tamanho de uma azeitona maior, tipo aquelas azeitonas pretas. E eu quero saber, a pessoa sente alguma coisa ou as doenças na próstata são assintomáticas? Então, essa pergunta é extremamente interessante. E aí eu queria deixar mais frisado ainda para vocês de casa, porque os homens eles são muito relutantes em procurar um urologista quando ele não sente nada. Então, o câncer de próstata ele não causa sintomas na sua fase inicial. Essa é a principal informação que a gente precisa levar para você que está nos assistindo, seja você mulher para informar o seu pai ou o seu marido, ou você homem que está nos assistindo e que está nessa idade, sempre buscar um urologista para fazer os exames precoce, para que a gente consiga detectar, caso haja alguma alteração, a tempo de tratar. Doutor, explica pra gente que imagem que a gente está vendo agora. Do lado esquerdo, nós estamos vendo o crescimento benigno da próstata. Por que ele cresce exatamente? Ela cresce por diversas alterações, mas assim, a mais aceita, a etiologia mais aceita, né? É em decorrência de um desequilíbrio de hormônio que o homem sofre próximo dos 40 anos e daí para frente. É normal isso? É normal, faz parte do envelhecimento masculino o homem sofrer essas alterações. E aí também tem as alterações nutricionais, as alterações metabólicas, né? E são fatores que são mutáveis, porque o homem, se ele leva mais para o lado do sedentarismo e de uma alimentação muito gordurosa, a próstata também pode sofrer influência tanto para aumento como para o câncer de próstata. E no lado direito da imagem nós temos o câncer de próstata. Do lado esquerdo o crescimento benigno, que é o que mais acomete todos os homens, e no lado direito o crescimento maligno, que é o que vai acometer 1 a cada 9 homens durante a sua vida. E, doutor, qual é a realidade nesse momento do câncer de próstata em números? Então, nós temos um estudo bem recente do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer,
que fala que para o biênio de 2020 a 2022, para cada um ano, ou seja, para cada ano, para o ano de 2020, por exemplo, aproximadamente 65 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil, com aproximadamente 14 mil mortes. Então, aquele dado que a gente citou no início do programa, né, de 42 mortes por dia, é um dado correto. É a segunda maior causa de morte entre os homens, só perdendo para o câncer do pulmão, e é a segunda maior causa de incidência de câncer nos homens, só perdendo para o câncer de pele não melanoma. Então a gente sabe que assim, é uma doença que tem um impacto social e econômico na vida do homem após os 40 anos de extrema importância. É por isso que nessa época de novembro a gente enfatiza tanto o cuidado de saúde com o homem, principalmente com relação às doenças da próstata. E principalmente num período como esse, um ano atípico em que as pessoas foram um pouco ao médico. Não tenha dúvida. Então, como fazer esse diagnóstico? Como é que é feito o diagnóstico do câncer de próstata, doutor? Os homens têm muito medo daquele exame, né? O exame do toque, né? Eles são um pouco relutantes em relação ao exame do toque, olham logo para as mãos do urologista, né? Ficam assustados. Mas eu acho que a gente tem que desmistificar isso. O exame do toque é um exame rápido, ele é indolor, ele dura em média 10 segundos, né? E ele não vai mudar nada a masculinidade do homem. Tá? Não é porque o homem é de um gênero que ele vai passar a ser de outro gênero por fazer um exame do toque. Isso não existe. Né? Já é cultural que vocês, mulheres, a partir dos 12 anos, 13 anos, vão ao ginecologista fazer a avaliação, né, na primeira menstruação. E a gente precisa deixar essa mensagem para o homem que está nos assistindo, para que ele também cuide da sua saúde, né, a partir de determinada idade, dependendo do tipo de doença que ele quer prevenir. Especificamente no câncer de próstata após os 45 anos. E que tipo de especialista a gente procura? No caso, o homem. Para fazer o tratamento? Para fazer o exame, para descobrir se tem ou não problema. Então, inicialmente é o próprio urologista. O urologista vai solicitar alguns exames, dentre eles um exame chamado PSA. O PSA é um exame de sangue que é feito através de uma coleta no laboratório, né? E com níveis elevados o urologista vai indicar ou não o toque retal para esse paciente. Então primeiro é feito... Faz o PSA. O ideal é assim... Num conjunto de exames, a gente pedir também o PSA. Porque quando o homem vai no urologista, ele não vai lá só para receber o toque retal. Isso precisa ser deixado claro. Ele vai para fazer uma avaliação da sua saúde em geral. Então você pede um eletrocardiograma para avaliar o coração, você pede um exame de imagem para avaliar o abdômen, ver se ele não tem esteatose hepática, enfim, são vários exames importantes. Bom, tem algum exame que confirma o diagnóstico desse câncer de próstata? A gente está vendo uma imagem que é de uma biópsia. Biópsia da próstata. Então essa imagem é um exame que vai confirmar ou excluir o diagnóstico do câncer de próstata. O exame do toque retal ele sugere, o exame do PSA sugere, mas quem fecha o diagnóstico é a biópsia. Nessa imagem a gente consegue ver uma área mostrando a bexiga urinária, a próstata, que é aquela glândula pequenininha, meio amarela, meio laranja, né, por essa imagem. E aí o ultrassonografista ou o urologista vão colocar um probe transretal, né, no ânus desse paciente para fazer a biópsia. Isso é feito sob anestesia, não tem dor, tá? E a gente consegue coletar no mínimo 12 fragmentos da próstata para mandar para o médico patologista e vai fechar o diagnóstico ou excluir o diagnóstico de câncer de próstata para continuar o tratamento desse homem. A partir de quantos anos é indicado, então, doutor, procurar um especialista para realmente pesquisar a fundo, fazer exames mais minuciosos para saber se tem câncer de próstata, né, ou não? Para a próstata, a gente aconselha, e são dados da Sociedade Brasileira de Urologia, que os homens que têm histórico de câncer de próstata na família, ou que são afrodescendentes, né, são descendentes dos negros, que têm uma incidência maior de câncer de próstata nessa população, que eles façam os seus exames após 45 anos. E para os homens que não têm isso, após os 50 anos de idade. Mas é comum em jovens? É raro acontecer em jovens, mas a gente aconselha que para aqueles pacientes que querem fazer exames periódicos e detectar precocemente não só doenças da próstata, mas outras doenças, que comecem a consultar um médico urologista ou até mesmo um cardio, um clínico, a partir dos 35, 40 anos e envolvam um exame de PSA nesses exames em geral. É um exame de glicose, por exemplo, para saber se é diabetes, um exame da função renal, um exame do fígado para saber se ele tem gordura no fígado, e ele pode colocar um PSA embutido no exame de sangue.
Então ele não vai ter nenhum custo muito elevado para fazer essa detecção e ele vai conseguir identificar. Respondendo a sua pergunta, é raro o câncer de próstata em idades abaixo de 40 anos, mas nós temos casos, tanto no consultório como no ambulatório do SUS, de pacientes abaixo de 40 anos com câncer de próstata e que fizeram tratamento e hoje podem ser considerados curados após a cirurgia. Existem algumas circunstâncias ou até mesmo reposição hormonal que podem aí favorecer o aparecimento desse câncer? Essa pergunta é extremamente interessante, ela é uma pergunta que é sempre muito questionável. Repor hormônio causa câncer? Então eu queria aqui deixar uma mensagem muito clara. Hoje já existem estudos muito bem embasados de universidades grandes nos Estados Unidos e na Europa, mostrando que reposição hormonal bem indicada não causa câncer de próstata. Tá? Então, assim, se você está passando por um momento a gente chama de hipogonadismo, que o leigo entende como andropausa, né? Porque como a mulher entra na menopausa, o leigo entende como andropausa. Então, se você tem esses sintomas de diminuição de libido, falta de ereção, perda de massa muscular, aumento da gordura abdominal, todos esses sintomas eles podem ser decorrentes da falta da testosterona ou da diminuição dela. Nós podemos ajudar na reposição desse hormônio para os homens e, de uma maneira segura, fazer a reposição adequada e não vai causar o câncer de próstata. E qual Isso seria aí já o tá bem tratamento claro. indicado, doutor, a partir do momento que foi diagnosticado o câncer de próstata? É cirurgia? É medicamento? Certo. Então, falando sobre o tratamento, a gente tem que primeiro estadiar o paciente e dizer assim, é uma doença localizada, ela está somente na próstata, ou ela já disseminou e está nos ossos, ou ela está no fígado ou em outro local. Se ela está só na próstata, os melhores tratamentos são a prostatectomia radical, né, que é retirada da próstata inteira com mais os linfonodos que ficam nessa região da pelve do paciente. A radioterapia também é um excelente tratamento e tem indicações precisas para alguns casos, alguns pacientes. Agora, quando a doença está disseminada, se ela já está localizada nos ossos ou em outros órgãos, que são chamadas de metástases, aí a gente tem que lançar mão de bloqueio hormonal, radioterapia, em alguns casos utilizar um tipo de droga específico que vai combater a célula oncológica e, em alguns casos também mais avançados, fazer a quimioterapia, que é um estágio do câncer de próstata já numa fase bem avançada, a gente pode lançar mão também de quimioterápicos. Doutor, ainda é a mulher que leva o homem até o consultório, dá um recado para as mulheres e para os homens também, né? Porque eles também podem ser responsáveis por si mesmos, pode ser um filho, pode ser um sobrinho, que também pode dar esse apoio e essa ajuda para que o homem tome ali a decisão de procurar um especialista. Eu acho que as mulheres, elas têm um papel extremamente importante e antes de entrar aqui eu estava conversando com um amigo aqui na recepção da TV e estava falando para ele. Ontem me apareceu uma situação dele atípica, né? A filha levou o homem, falou que ia levar o homem, que ia no consultório médico só para pegar uma receita para ela. Quando ela entrou no consultório, ela falou: papai, fechou a porta e disse: agora é sua vez de consultar. E ficou com a chave na mão. Susto. Nossa! Aí eu falei assim: nossa, para mim é diferente, né? Acontecer esse tipo de coisa. Mas eu acho que é um papel importante. Isso mostra o amor que os filhos têm pelos pais, que as esposas têm pelos maridos, né, e que as mães têm pelos filhos, porque eu tenho homens no consultório de 60 anos que a mãe aos 80 leva o paciente no consultório. Às vezes são pacientes especiais, são pacientes que têm algum grau de doença neurológica e que precisam de acompanhamento. Mas assim, deixando a mensagem para vocês, mulheres, que esse é um programa típico de que as mulheres assistem, né? Vocês têm um papel especial, vocês precisam orientar os homens da sua família e os amigos também a procurar os médicos adequados para fazer os tratamentos, detectar precocemente e boa parte das vezes a gente vai conseguir curar na fase inicial do câncer de próstata. E qualquer dificuldade, doutor Ítalo já jogou aqui, né? Uma boa alternativa, leva junto, depois quando você vai pegar o exame, chega lá, você pega, tranca brincadeira. A porta, mas em último caso, né, doutor? Em último caso, melhor do que não ir no médico, tá? O melhor com remédio certeza, né? realmente é o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. Não tem como evitar, mas tem como detectar precocemente o câncer de próstata, né? Doutor, obrigada pela sua Obrigado participação. pela oportunidade mais uma Obrigada. vez e pelas excelentes perguntas que vocês fizeram, porque eu acho que a gente consegue esclarecer bastante aí para o público que está nos assistindo.
Obrigada mais uma vez. Agora, o doutor vai ficar aqui com a gente conversando mais um pouquinho, tirando as nossas dúvidas, mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e entretenimento e a nossa receitinha do dia, que tá me dando água na boca, né, Mica? É isso mesmo, daqui a pouquinho a gente finaliza, a gente mostra como fica saborosa essa almôndega recheada aí com esse molho.